Boa noite a todos e a todas as participantes deste evento de hoje. Mais um dia onde nos reunimos para contribuir com a formação continuada dos nossos conciliadores, mediadores e também os facilitadores em justiça restaurativa, aqui da Seção Judiciária de São Paulo. Neste evento, esse ciclo de palestras que vem sendo proporcionado pela direção do foro está sendo realizada em parceria pelo Núcleo da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores, o NUES, pela Central de Conciliação de São Paulo, SECOM, e pelo Centro de Justiça Restaurativa, o SEJURI. E eu agradeço em especial aos juízes federais Caio Moisés, Bruno Takahashi e Kátia Roncada pela gestão dessa parceria. Hoje, teremos a imensa alegria de receber como palestrante o nosso colega, juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, Egberto de Almeida Penido, que tratará do tema Justiça Restaurativa, Construindo Sentidos. Eu gostaria de esclarecer aos participantes do evento que a doutora Kátia Roncada iria estar coordenando a mesa de hoje, teve um imprevisto, pede desculpas pela ausência e me pediu para estar substituindo a ela neste momento, que muito me honra. E, por esse motivo, eu estou aqui na condução dos trabalhos junto com o colega Bruno Takahashi. Avançando, então, para alguns avisos para os colegas que estão acompanhando o evento de hoje. O evento está sendo gravado e transmitido ao vivo no canal da Justiça Federal de São Paulo, no YouTube. Nós informamos que perguntas e comentários poderão ser colocados no chat e são muito bem-vindos. E ao final da palestra, dentro da possibilidade de tempo, serão repassados ao nosso palestrante, Egberto Penido. No decorrer do evento, será disponibilizado no chat pela organização, no chat do YouTube, um link do formulário de confirmação de presença. Qualquer dúvida é só nos perguntar a respeito. Passo a fazer a leitura, então, do currículo, sintetizado do nosso palestrante de hoje, um estimado amigo que vem caminhando ao nosso lado na implementação e introdução da justiça restaurativa aqui na Seção Judiciária de São Paulo. Cada passo que vem sendo dado pelo SEJURI, pelo Centro de Justiça Restaurativa aqui em São Paulo, tem uma orientação, um conselho, um auxílio do Egberto Penido, que é para nós um grande professor, um grande exemplo, e para mim, em especial, um grande mestre, na cultura de paz e nos caminhos da justiça restaurativa. Egberto Penido é juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, com formação em mediação transformativa, comunicação não violenta e justiça restaurativa. E vem desenvolvendo projetos e ações neste campo desde 2004. Ele é especialista em direito sistêmico, é membro da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele orienta os trabalhos do Grupo Gestor de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é membro do Comitê Gestor de Justiça Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça, é juiz formador e tutor pela Infam, Escola Nacional de Formação de Magistrados. Egberto, antes de passar a palavra para o nosso estimado amigo, eu gostaria de estar abrindo a palavra agora para o nosso querido Bruno Takahashi, nosso anfitrião no evento de hoje. Por favor, Bruno. Obrigado, Fernão. Obrigado especialmente a Egberto, você e Brett. Na verdade, é uma grande alegria para a gente ter você, Egberto, aqui, porque a gente sabe de toda a trajetória em prol da justiça restaurativa como um dos precursores. Na verdade, está aqui para aprender, porque
como eu sempre venho dizendo, o caminho da construção da pacificação social, da cultura da paz é um só, e a gente tem muito a aprender com a justiça restaurativa, especialmente com as suas lições. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Agora, então, eu passo a palavra ao nosso palestrante de hoje. Gilberto, fique à vontade para nos trazer a sua experiência, as suas vivências com a justiça restaurativa, no tempo que lhe for mais conveniente. Por favor, você está com a palavra. Obrigado, Fernão. Obrigado, Bruno. Uma alegria, uma honra estar aqui junto com vocês, né? Mas nesse encontro, nesse novo encontro aqui na Justiça Federal, né? Eu tenho acompanhado realmente, né, o trabalho hercúleo que tem sido feito para a implementação da justiça restaurativa nas audiências federais e tenho me alegrado, me inspirado e aprendido muito com a trajetória que vocês vêm fazendo. Então, para mim, realmente é muito significativo estar junto aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho, né, dessa trajetória da justiça restaurativa. Agradeço profundamente as palavras sempre generosas, gentis, né, do Fernão. Né, quero também deixar meu registro aqui, a admiração que eu nutro pela Kátia Roncada, que também tanto tem me inspirado, né, nessa trajetória. Falar sobre justiça restaurativa, para mim, sempre é uma alegria, né, sempre, enfim, é muito significativo, né, porque eu sou suspeito, né, mas ela chegou na minha vida e eu posso dizer que me transformou, não só como cidadão, mas como magistrado na minha atuação profissional. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho, de uma forma quase informal, né, o que eu tenho experimentado dessa trajetória, né, e vamos dizer qual sentido ela me aponta ou vem construindo, né? Porque nós estamos falando de alguma coisa, vamos dizer assim, algo que é extremamente profundo, né? Um conceito, mais do que um conceito, né? Uma ética, uma filosofia de vida, uma ação extremamente transformadora. Nós estamos nadando em águas realmente profundas, né? Nós não estamos falando aqui, né, pelo menos da forma como eu entendo da justiça restaurativa, de um método de resolução de conflito, né? Um método que poderia ser, que é formado com um conjunto de técnicas. A gente está falando aqui também de uma metodologia, a gente está falando aqui de uma gestão de implementação nova, que busca profundamente humanizar nosso sistema de justiça, mas mais do que uma metodologia, mais do que uma gestão, nós estamos falando aqui como eu disse, de uma filosofia, né, de uma ética restaurativa. E eu trago esse ponto, já dialogando com o meu caminho, porque para mim não tem como entrar nessas ações sem se auto-trabalhar, sem se auto-transformar, sem ampliar percepções, consciências, sem mudar nossos olhares. E isso é um trabalho, e mais um pouco de trabalho, né? Não a gente não chega aqui com um kit, como é que faz justiça restaurativa, né? Com uma receita de bolo, né? Não. A gente está realmente num movimento muito novo, né? E às vezes é difícil perceber o novo, né? Ele se torna fugidio, porque a gente não percebe, nossos olhares estão muito condicionados, né? Muito formatados dentro de uma forma de perceber, aprender e responder àquilo que nós chamamos de realidade, né? E a gente precisa, então, fazer um exercício de alongamento desses músculos atrofiados de percepção de realidade e como que a gente vai percebendo esse novo para trazer uma nova justiça. Se é uma nova justiça,
né, nova. A gente não está aqui falando de uma justiça, né, que pode ser, sem dúvida nenhuma, mais humanizante, mas a gente está falando de algo novo, mais profundo, né? E para isso, realmente, é um alto trabalho interno, né, e uma expansão de olhar externo, né? Bom, eu trago esse tom, né, para mostrar que, ao falar de justiça restaurativa hoje em dia, a gente pode falar, inclusive, no plural, porque há várias percepções do que seja justiça restaurativa. E, como eu disse, nós não estamos restringindo a uma metodologia de resolução ou transformação do conflito. Nós não estamos criando aqui uma nova forma, né, de criar um balcão de resolução de conflito, né? Não. Estamos aqui para pensar, né, uma nova forma de materialização do valor justiça. E para isso, né, eu acho que vale muito eu contar um pouco a história de justiça restaurativa. A gente trabalha muito com contação de histórias, né, de como esse movimento restaurativo foi chegando nas ambiências da justiça, do sistema de justiça do Poder Judiciário Paulista, estadual, né? Porque esse caminhar da implementação da justiça restaurativa na ambiência do Poder Judiciário do Estado de São Paulo dá nortes, né? Traz os fundamentos que estão ancorando a resolução 225 do CNJ, que estabelece as diretrizes, os princípios e os valores restaurativos. Então, voltando um pouco para o ano de 2004, 2005, que foi o período que se iniciou a implementação da justiça restaurativa nas ambiências forenses do Poder Judiciário Estadual, quando nós começamos nessa época, a gente não tinha muita clareza para onde nós vamos, né? Primeiro, qual o campo de aplicação da justiça restaurativa? Onde ela vai ser aplicada, de que forma, qual metodologia? Foi uma construção. A gente tinha algumas informações de alguns países, né? E mesmo assim há uma diversidade, né? Justiça restaurativa na Nova Zelândia é diferente da justiça restaurativa do Canadá, que é diferente da África do Sul, tem metodologias diferentes. Nova Zelândia trabalha muito com a conferência familiar, o Canadá trabalha muito com os processos de construção de paz, o círculo restaurativo, inspirados muito nas primeiras nações, né? A África do Sul trabalhou muito inspirados nas comissões de reconciliação, né, e verdade, né, que foram criadas, né, lá em todo o processo de transição do apartheid, enfim, né, com suas histórias também dos seus povos originários. Enfim, quando chegou no Brasil, a gente tinha uma resolução da ONU, né, que tem uma redação quase que tautológica, que falava que a aplicação de processos circulares de justiça restaurativa se faz através de práticas restaurativas, né, na medida do possível envolvendo vítima, ofensor em comunidade, mas não deixava muito claro por onde a gente iria caminhar. E a gente, nesse caminhar, a gente se aproximou, né, de alguns movimentos que trabalhavam a questão do conflito, da resolução e transformação do conflito, né, de uma forma mais ampliada, que é a comunicação não violenta e a mediação transformativa. Porque a mediação, quando a gente fala de mediação, também é um portal, né? Mediação vítima-ofensor, mediação comunitária, mediação transformativa. E como a gente tinha um conhecimento, e eu tinha um conhecimento, e algumas pessoas próximas também de mediação transformativa, sabíamos também que a mediação transformativa ela tem uma densidade, um grau de profundidade, né, que a gente se identificava, né? A gente trouxe esse diálogo com a mediação transformativa e com a comunicação não violenta, né? E também ficamos pensando para onde a gente vai, né? E tendo em vista que a nossa legislação
né, ela é muito restritiva em termos de práticas de construção de consenso, né, porque vigora, né, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública no campo penal. Significa que, independentemente, né, da vítima querer ou não que a ação siga adiante, mesmo ela não querendo, né, o interesse, em tese, da sociedade prevalece sobre o interesse individual daquela pessoa que fala, não, apesar daquela pessoa ter me furtado a minha carteira, eu consegui recuperar ela, estou entendendo o drama familiar que ela está vivendo e não quero que ela siga, que ela sofra alguma pena. E o Estado vem e fala, não, pouco importa se você tem interesse em você quer ou não continuar, né, com esse processo. Prevalece mais o interesse da comunidade, da sociedade, né, o interesse coletivo. O Estado, né, se apropria desse interesse e fala, o Estado interessa processar e penalizar essa pessoa, buscar a responsabilização caso comprovado, né, eventualmente uma violação à lei. E então, dentro desse restrito campo, nós fomos para a área da infância e juventude infracional e para o campo da Lei 9.099, que é a lei que rege os crimes de menor potencial ofensivo. É onde tem um campo, um estágio, né, onde é possível uma composição. Né? E dentro desse período, né, da ação, era possível, então, fazer as práticas restaurativas. E dentro do campo da infância e juventude infracional, através do Instituto da Remissão, que podemos traduzir de uma forma simplista, mas seria o do perdão, uma vez atendidos os aspectos sociopedagógicos, né, do adolescente, da família, né, independentemente da gravidade do ato infracional, né, você poderia homologar um plano de atendimento socioeducativo e a ação socioeducativa não teria seu segmento. Então, nós fomos também muito para a área da infância e juventude por causa disso, e também porque a área da infância e juventude, ela dialoga significativamente com os valores, com os princípios e com as diretrizes da justiça restaurativa. À medida em que você já tem uma visão não penalista, mas socioeducativa. E a justiça restaurativa trabalha muito com a visão, né, da não violência, se você trabalhar, né, não através de um sistema punitivo ou retributivo. Isso não significa abrir mão da responsabilização. Mas, então, pedagógico, um aspecto que você trabalha na área da infância e juventude é da corresponsabilidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem expressamente escrito em um dos seus artigos que é a responsabilidade individual, mas a corresponsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Né? E com isso também essa visão vai ao encontro, não de encontro, mas ao encontro de uma visão da justiça restaurativa que entende a violência como um fenômeno complexo, que há com causas. Além disso, na área da infância e juventude, você tem toda uma visão sistêmica e interdisciplinar, multidisciplinar. Circunstância, né, característica que também dialoga, né, com o movimento restaurativo. Você tem toda uma abordagem muito mais ampliada, holística, né, que dialoga com outras ciências, com outros saberes também. Então, nós fomos muito, né, para esse campo, né, da área da infância e juventude, que também trabalha muito em cooperação intersetorial, que é outra característica da justiça restaurativa. E ao ir, né, nesse início de 2005, né, ao ir para começar a aplicar
a metodologia, quer dizer, a gente estava pensando qual metodologia, a gente se inspirou muito na comunicação não violenta, muito na mediação transformativa, né? E tínhamos essas referências internacionais, mas a gente foi construindo também uma metodologia que chamamos, naquele momento, de círculos restaurativos, muito inspiradas pela comunicação não violenta. Mas quando a gente estava ali, nas ambiências forenses, a gente foi entendendo que o juiz da infância e juventude já tem esse entendimento, que a gente precisaria ficar não só nas salas de audiência, mas agir preventivamente, né? Até porque você tem uma judicialização de casos que ocorrem nas ambiências escolares muito grande. São questões, invariavelmente, ou muitas vezes, disciplinares. E a gente foi, então, vamos trabalhar através dessas práticas restaurativas, não só nas ambiências forenses, uma vez judicializado o processo, né, mas preventivamente junto com as escolas. Junto com as escolas, né, porque também as escolas são referências da comunidade e porque as escolas são espaços propícios para a gente trabalhar o desenvolvimento do ser, né, e do conviver, né. São espaços muito ricos que a gente visualiza, né, com certa facilidade, todo um início de desestrutura familiar, enfim, a gente pega ainda no nascedouro esses movimentos, ou tem a probabilidade disso ocorrer. E quando nós fomos para as escolas, né, a gente aprendeu, foi um grande laboratório, em todos os sentidos, a gente aprendeu muitas coisas. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos foi que não bastava a escola ser uma hospedeira de uma prática restaurativa, de uma metodologia restaurativa. Ela necessitava rumar em direção a uma escola restaurativa. Porque caso você não fizesse um conjunto de ações complementares para além de um aprendizado de uma metodologia, dentro de uma estrutura hierárquica, que a escola é, como também o judiciário é, como invariavelmente todas as instituições são, porque formatadas dentro de um paradigma cartesiano, né, hierárquico, enfim, tem toda uma razão de ser. Se você não trabalhasse o arredondamento dessas instituições, em pouco tempo, aquela prática dialógica horizontal, né, dentro de uma democracia raiz, né, baseada em encontros, ela seria ou sufocada, né, dentro dessa estrutura, né, e não criaria uma raiz, né, ou, o que é mais desafiante, ela seria manipulada para manter as relações de poder de uma estrutura que se molda muito institucionalmente, né, em termos hierárquicos, o poder sobre o outro, não o poder com o outro. Consequentemente, isso demandava, volto a dizer, um conjunto de ações para além do aprendizado da metodologia. E quais conjuntos de ações? Pensar o projeto pedagógico da escola, pensar o regimento interno, gestão democrática, assembleia de alunos, Grêmio, semana de cultura de paz, grafitagem, enfim, esse conjunto de ações complementares, você vai trabalhando essa ambiência que tensiona relações, né? Você vai desvelando essas estruturas, essas concausas, né, que contribuem para uma situação de violência. Você vai ampliando esse olhar, né? E com isso, né, a gente foi vendo também uma outra questão. O quanto que uma estrutura institucional moldada de uma forma hierárquica, né, ela resiste a um processo de transformação. E ao resistir, ela cria contramovimentos, ela cria refluxos.
Então, outro aprendizado nosso foi como nós também íamos lidando e trazendo consciência e desenvolvendo estratégias para sermos resistentes às resistências de mudança, de transformação institucional. E com isso, inclusive, nós desenvolvemos duas ações concomitantemente. Uma ação de formação de metodologias, como é que você faz um encontro restaurativo, como é que você convida a vítima, contextualiza a vítima, como é que você ofensor, como é que você traz a comunidade, mas também como é que você irradia esses princípios para essas ambiências institucionais. Porque os contramovimentos vêm. Isso, então, por exemplo, um professor dizia sim ao projeto, e Vale Ouro dizia assim. Logo depois, um outro professor chegava e falava, mas, cara, você está recebendo alguma coisa para esse projeto? Mas nós, professores que estamos atuados, é mais um projeto que vem de cima para baixo nessa gestão, não vai dar em nada, né? Mas você está acreditando em abraçar árvores, e quando você viu, né, você desistia, a pessoa desistia. Porque um projeto no seu início e durante um bom tempo, né, ele não começa redondo, ele cria movimento, e a ideia é exatamente essa. As coisas também precisam de ajustes, né? As coisas não dão muito certas, você ainda está sentando no ônibus, dá uma cotovelada em alguém, você está fazendo um ajuste, um reajuste, né? E ao mesmo tempo você vai estar abrindo espaços em estruturas que muitas vezes, por mais que falassem, aqui a gente tem uma liberdade grande, a gente tem uma gestão que houve, a gente via que muitas vezes, por temores reverenciais, etc., os problemas não vinham. E quando você abre espaços e qualifica esses espaços seguros e acolhedores, as questões vêm, começam a vir. E elas não estavam aparecendo. Você começa a dar voz. Justiça restaurativa é muito dar voz, né? E aí parece que aquele projeto, ou aquela ação, que está ocasionando essas questões todas. É aquela lógica de você abrir uma janelinha no porão, está há muito tempo sem uma limpeza, né? E você abre uma janelinha, entra um pouco de luz, olha que bagunça, olha que sujeira. Mas não foi a janelinha que causou aquela bagunça, aquela sujeira, né? E aí que nós começamos com duas formações, né? Como eu disse, uma de aprender a metodologia de construção de um encontro, que também é algo que precisa ser extremamente qualificado, que não basta botar as pessoas juntas, né? Não basta uma professora, numa ambiente escolar, uma briga entre alunos, chegar para um aluno e outro, falar, agora deem a mão, peçam desculpa um para o outro. Melhor isso do que botar ajoelhado no milho, sem dúvida nenhuma. Mas ainda você tem toda uma hierarquia do poder sobre o outro. Você não tem nenhum convite a uma conscientização do que levou àquela situação. Se foi uma questão de bullying, se não foi, se foi uma questão que se tem problemas familiares, você não tem o que está contribuindo para aquela situação de violência, né? Então, como que a gente foi desenvolvendo também uma outra formação, que é uma formação que naquele momento a gente chamou até de formação de agentes de mudança de realidade, parece coisa daquele filme Matrix, né? Mas era uma formação de gestão de implementação, que olhasse para esses desafios de implementação dentro das nossas ambiências, né, que estão formatadas, né, com outras lógicas. Além disso, né, nós fomos aprendendo também, né, avançando com esse processo, a importância de você trabalhar não só com aquela comunidade exclusivamente escolar, mas a polícia comunitária, o conselho tutelar, a UBS da região,
né? Invariavelmente, quando se trabalha com algumas situações de violência, né, você vê que vem questões de gênero, vem questões de raça, vem questões de classe, vem questões estruturais. E como a gente vai dar conta dessa amplitude? Né? E a gente foi vendo a importância de envolver outros setores da comunidade, daquela comunidade local, e de fazer formações conjuntas. Até porque, visando muito quebrar também toda uma lógica de derivação dos processos de violência. O que eu quero dizer com isso? Surge um problema num processo circular de drogadito, de drogadição, e você encaminha posteriormente a um processo circular, eventualmente a pessoa para um acompanhamento num determinado aparelho, num determinado projeto, que também não está com uma lógica restaurativa. E como foi sendo, a gente foi percebendo a importância de irradiar esses princípios, né, para as outras ambiências setoriais, né, outras ambiências institucionais que dialogavam com a escola. E aí que a gente foi também, né, desenvolvendo uma ideia dos polos irradiadores de implementação da justiça restaurativa, que não deveriam ficar só nas ambiências forenses, que não deveriam ficar só nas ambiências escolares, mas deveriam se irradiar também para um conselho tutelar, para uma guarda civil, para um UBS, para aquela comunidade do entorno. E foi com base nessa construção histórica, que quando, em 2016, foi redigida a Resolução 225, nós inserimos, nos seus considerandos, e no seu artigo 1º, a questão das 3 dimensões que devem ser consideradas na justiça restaurativa, para que ela não seja reduzida a uma metodologia de resolução e de transformação do conflito. Porque se ela for reduzida a uma metodologia de resolução, ela perde seu caráter transformativo. Ela é facilmente apropriada por uma estrutura hierárquica. Por isso que está lá, nos considerandos, quando a gente lê a Resolução 225, a gente está lidando com o fenômeno complexo da violência. É um fenômeno e é complexo. Em 3 dimensões. Na dimensão relacional, com o outro, na dimensão institucional, com a ambiência, e na dimensão social, que é trabalhar nessas visões intersetoriais, interdisciplinares, multissetoriais, multidisciplinares. Por isso, quando a gente implementa, como por exemplo tem sido feita, com muita maturidade, com muita atenção, no TRF 3, São Paulo, vai criando não só fluxos para, eventualmente, uma derivação de um processo já judicializado, mas também como a gente vai criando espaços de convivência, como a gente vai trazendo isso para procedimentos administrativos, disciplinares, como a gente vai trabalhando essa estrutura, em várias frentes. Porque a justiça restaurativa, eu ouso dizer, brasileira, ela tem uma característica que é trabalhar muito em parceria, muito informada pela cultura de paz, pela cultura de não violência. E é uma questão cultural.
né? E nesse sentido, né, quando a gente fala de cultura, é aquilo que a gente cultiva, é aquilo que a gente cuida. Nesse sentido, né, a questão relacional, que eu pontuei, que era a relação com o outro, ela também tem uma outra dinâmica, que é a relação conosco mesmo. Com essa perspectiva ampla de cultura de paz, dentro do movimento restaurativo, a gente cuida muito para que haja um revisitar, né, da forma como nós, cada um individualmente, né, contribui, direto ou indiretamente, para situações de violência também, em função das suas visões de mundo. Porque se eu acredito que é de pequenininho que se torce o pepino, costumo muito dizer isso, que pau que nasce torto, morre torto, que torto é um valor negativo. Ou, se eu acredito que existem pessoas boas ou más, que os maus merecem serem punidos, que sem castigo ou punição não haverá respeito à ordem, é assim que eu vou, ao ver o mundo, é assim que eu vou agir no mundo e ser co-construtor desse mundo. Então, começar também a ressignificar, ou pelo menos ter a consciência, né, dessa visão que sustenta, que contribui, né, na base, né, todo um outro sistema. Então, voltando, temos a dimensão relacional, que é com o outro, conosco mesmo. Temos a questão institucional, com toda a ambiência. E temos essa questão social, né, com essa visão ampliada de intersetorialidade, de interdisciplinaridade. Então, nós estamos vendo que a gente aqui não está falando de uma nova metodologia de resolução de conflito. Também estamos falando disso. Mas a gente está falando de algo mais. E isso é importante, porque é essa visão de mundo que vai pautar a gestão de implementação da justiça restaurativa. E quando a gente vai lidando com situações desafiantes, né, se a gente não tiver claro esses princípios fundantes, é fácil a cooptação vamos dizer, de uma forma genérica, pelo sistema antigo. E quando a gente está num acordo de não persecução criminal, é fácil a gente achar que fazer simplesmente uma barganha seria uma prática restaurativa, porque ela está evitando, eventualmente, um encarceramento. Ok, muito bom, está evitando o encarceramento. A justiça restaurativa não é uma barganha. Ela não veio, de uma forma indireta, substituir esse instituto chamado barganha, que sequer foi aprovado, né, aqui no Brasil. Ela é muito, mas muito mais profunda. Ela tem um caráter transformativo. Ela tem um caráter de expansão de consciência desses fatores todos que contribuem com o fenômeno complexo da violência. E isso é um desafio, porque o nosso sistema, ele vem, como eu disse, formatado de uma outra forma e vai cobrar resultados de quantidade, né? Vai vir com argumentos racionais que não é possível fazer uma formação de qualidade de 80 horas. Imagina como as pessoas vão ter tempo para fazer uma formação de 80 horas. Então vamos para 60 horas, vamos para 40 horas, vamos para 20 horas, vamos para um final de semana, como hoje em dia vem ocorrendo processos formativos de uma semana. E quando você viu, foi um movimento extremamente potente, extremamente, né, novo,
né, mas que acaba sendo colonizado, né, por uma lógica, né, que te leva a fazer mais do mesmo com uma outra roupagem, com verniz mais humanizante. Isso é uma tensão permanente. Né, que os argumentos racionais são muito fortes, né, para a gente, né, ir abrindo mão desse do desafio cultural, né, de um desafio profundo de implementação de qualidade da justiça restaurativa e chegar à potência transformadora dela. Não por outro motivo, como eu disse, a gente fala hoje em dia de justiça restaurativa no plural. Recentemente, um pesquisador do Paraná apresentou um artigo falando sobre justiça restaurativa e quando foi submetido à comissão científica da editora que ia publicar o artigo científico desse pesquisador, fala mais de justiça transformativa do que de justiça restaurativa, porque ela está perdendo a sua potência. Em muitos países europeus, mediação vítima-ofensor é tida como justiça restaurativa. E como eu tenho dito aqui, né, a gente está indo muito mais além disso. Né? É fundamental a participação da comunidade. Né? É fundamental que haja pessoas que foram atingidas indiretamente ou diretamente, ou que possam contribuir, né, para o entendimento das causas que levaram àquela situação de conflito ou violência. Ou que podem contribuir para uma restauração de uma situação de harmonia, que muitas vezes não é, esse termo pode induzir a erro, inclusive restaurar não é restaurar o status quo anterior da relação, que muitas vezes poderia estar desnivelado, mas restaurar um estado do justo. Né? Então, ter essa consciência de implementação é fundamental, e não só por tudo que eu estou dizendo, mas também porque a justiça restaurativa ela vem, mesmo na definição do artigo 1º da Resolução 225, com um conceito muito aberto. E tem a sua razão de ser esse conceito aberto. Porque ela, volto a dizer, ela não vem como uma receita de bolo. É assim que faz justiça restaurativa na ambiência estadual ou na federal. É assim que faz justiça restaurativa com criança, com adolescente ou com adulto. É assim que se faz justiça restaurativa numa cidade do interior de São Paulo, Tatuí, ou numa megalópole como São Paulo. Em parceria com a educação ou com a polícia militar. Existem parâmetros, mas você tem que considerar o contexto cultural, institucional, cultural, social, né, que está sendo implementada aquela prática. Tem uma certa plasticidade, ela tem que ser customizada. Isso não se faz no fast food. Isso dá trabalho. Mas quem está nesse caminho tem que ter essa consciência. A gente não está trazendo um fast food, não tem um kit de justiça restaurativa. É trabalho. Mas um trabalho que nutre profundamente. Quando bem feito, né? Um único processo circular, por exemplo, a gente tem histórias belíssimas. Né? Bomba numa escola. Você faz um processo circular, durante um ano não tem mais situação nenhuma de bomba na escola. Mas ele tem que ser bem cuidado. Né? Tem que ser trabalhado. E aí que eu entro também nessa questão metodológica. Porque nós estamos migrando, né, de uma dinâmica do julgar para uma dinâmica do criar, da criatividade. Quando se prepara um encontro, com todo o cuidado, com todo o foco, né, quando você prepara, tem consciência dos passos desse encontro, você começa a transitar de um espaço, vamos dizer, profano, para um espaço de respeito, para um espaço que a gente poderia dizer do sagrado. As pessoas chegam muito fragilizadas, muito assustadas, muito confusas, com perda de sentido.
elas chegam adoecidas, principalmente porque perderam o sentido, com aquela violência que sofreram. Como que você vai criar um espaço qualificado, seguro, acolhedor, que você consiga ampliar a consciência minimamente, que você consiga ir com mais profundidade nas causas, para construir sentidos a partir dali. E isso não significa passar a mão na cabeça de ninguém. A gente fala que as dinâmicas punitivas, retributivas, funcionam num sistema de dor. Alguém ocasionou dor a uma pessoa, você vai lá e ocasiona dor a essa pessoa, que foi causadora, autor da dor do outro. Aquelas funções a função dissuasória ou intimidatória da pena, que não tem sido uma estratégia eficaz. Mas são espaços de dor, mas essa lógica, né, ela não fecha. Se o meio é violento, aflitivo, o resultado invariavelmente, mesmo a médio e longo prazo, será ou dificilmente não será. A gente está migrando para um outro sistema, que a gente também pode dizer um sistema de dor. Mas dores, vamos dizer, quase de um parto de consciência. Dores, né? Os facilitadores, eles passam a ser doulas e doulos de construção de consciência, de entendimento, um entendimento muito mais qualificado. Então, como não é passar a mão na cabeça de ninguém, mas como não dar o tapa na cabeça de ninguém. É uma carga de emoção, de sentimentos, muito intensa. Por isso esses espaços precisam ser tão qualificados. São partos, verdadeiros partos, que constroem sentidos a partir dali. E essa construção de sentido, né, se faz num coletivo. E se faz num outro tempo que não é o tempo do colóquio, do cotidiano, do profano. A justiça restaurativa é muito inspirada por vários saberes ancestrais, que trabalham muito numa forma de percepção do mundo, uma visão do mundo, da interconexão, da interdependência. Esses saberes ancestrais dialogam muito com as ciências de ponta, que é tido como o saber de autoridade, reconhecido, mas dialogam muito com a física, com a química, com a biologia, com qualquer disciplina, com a psicologia, a física quântica, que fala há mais de 100 anos que tudo tem uma interconexão, tem uma interdependência. Se tudo está interligado, como que ainda o nosso direito penal está calcado preponderantemente uma lógica de responsabilização individual? Como a gente vai desvelar essas corresponsabilidades, por mais desafiante que seja, e como que a gente vai trabalhar essas corresponsabilidades? E os saberes ancestrais nos ensinam muito sobre isso. A gente não está aqui para também, de uma forma pueril ou utópica, retomar uma época do ouro, enfim, dentro de outros contextos. Nosso desafio é muito maior, porque a gente está se inspirando nesses saberes de diversas culturas, e muitas culturas atuais que estão nos mostrando isso, para aplicar nessa nossa pós-modernidade em espaços urbanos, dentro de estruturas institucionais, na grande maioria das vezes, hierárquicas. O trabalho não é pouco. E exatamente para a gente resistir, não se confundir, resistir às resistências de contramovimentos, né,
E essas racionalidades que são potentes de banalização da potência transformativa da justiça restaurativa, a gente precisa ter clareza dos seus valores, dos seus princípios, das suas diretrizes. Porque senão vai ser fácil, vai ser uma metodologia fácil e vai ser fácil entregar, vamos dizer, o ouro, né, e fazer a barganha, e fazer um balcão de resolução de conflitos. E não entender por que se trabalha ambiências de convivência, muitas vezes propagando o terreno para ainda que mais, não vamos dizer, num ritmo que para alguns pode ser chamado mais tartarugoso, mais etc., mas só agora começa a fazer um processo judicial, um acordo. Mas quantas rodas de conversas, de convivência foram feitas antes, nessas ambiências institucionais? Né? Trabalhar essa gestão de implementação, para a gente não se desviar da onde a gente precisa chegar. A gente não está numa corrida de 100 metros, a gente está numa maratona. E às vezes, pequenos desvios aqui lá na frente vão abrindo e a gente se perde. Então, é um orar e vigiar, vamos dizer assim, contínuo. E com muita troca. Por isso que eu tenho aprendido tanto, né, com os colegas da Justiça Federal. Por isso a gente tem muita troca, né, nas nossas ambiências estaduais. Na nossa trajetória na ambiência estadual, a gente tem, né, de 2004 a 2005, praticamente 16 anos. Nós temos, para alguns podem falar assim, só 22 núcleos de justiça restaurativa. Mas a gente tem buscado fazer isso com muita consistência. Né? Porque já aí, já tem tanto ajuste para ser feito. Né? Mas se a gente vai numa implementação de cumprir metas, todas as comarcas, toda vara de violência, é diferente fazer com violência doméstica, é diferente fazer nas execuções criminais, é diferente, como eu disse, a gente ainda está no início do início. Né? Então a gente está indo realmente, nosso lema, né, eu repito, as borbotões, né, vamos devagar porque a gente tem pressa, porque a gente precisa chegar onde a gente precisa chegar, com a qualidade que precisa chegar, e nesse caminhar também é fundamental que a gente vai se percebendo. No final a gente vai perceber que é o caminhar que vai fazer a diferença, mas enfim, né? É com essa, então, eu não sei se a minha fala está muito solta, né, está muito aberta, né, mas é esse tom, né, de reforço da qualidade de implementação com todos os desafios institucionais que estão vindo, né, que eu quero chamar a atenção, né, e dizer que eu me identifico muito porque é essa resistência, né, que nós estamos nesse processo. Para que não ocorra essa banalização e a gente seja corresponsável pela perda da potência transformadora da justiça restaurativa. Eu quero parar aqui, Fernão, Bruno, né, para também dar a oportunidade de algumas perguntas e, enfim, fica aberto, então, para a gente dialogar. Muito grato, querido Egberto. Imensa alegria pelo conosco e a oportunidade de aprender. Sempre que temos esse presente do encontro, suas palavras nos trazem muita esperança de que nós estamos trilhando um bom caminho aqui na Justiça Federal de São Paulo e também nas ambiências do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que iniciam o processo de introdução da política pública de justiça restaurativa como política de gestão do tribunal. Eu queria explicar aos participantes do evento de hoje que tivemos um problema de queda de energia no início da palestra e os participantes que estavam assistindo pelo YouTube não puderam estar acompanhando, né, a maior parte
da fala do nosso palestrante de hoje. Então, em nome da organização do evento, a gente deixa aqui consignadas as nossas desculpas por esse imprevisto. Nós estamos trabalhando para que essa palestra está sendo gravada, né, pela plataforma Teams. Nós vamos editar a palestra e vamos disponibilizar no canal da Justiça Federal de São Paulo no YouTube. Então, todos vão poder ter acesso a fala de hoje do nosso palestrante. Porém, aqueles que estavam acompanhando pelo YouTube acabaram sendo surpreendidos por essa interrupção que fugiu ao nosso controle em razão de fortes chuvas que estão caindo na região de São Paulo, né, e no seu entorno. De qualquer forma, vamos continuar o nosso encontro de hoje, porque, como está sendo gravado, vai ser disponibilizado oportunamente a todos. Egberto, antes de mais nada, eu vou passar a palavra ao nosso parceiro, companheiro de jornada, muito experiente, né, nos caminhos da cultura de paz e que vem construindo uma história de diferenciado grau aqui dentro da nossa instituição, conduzindo a conciliação e a mediação aqui no estado de São Paulo, nosso colega Bruno Takahashi. Bruno, por favor, suas palavras, seus comentários, fique à vontade. Obrigado, Fernando, obrigado especialmente ao Egberto pelas palavras. Eu acho que é muito bom ouvir o histórico, porque a gente percebe que a justiça restaurativa já começou querendo fazer qualidade do trabalho, para que depois a gente não se arrependesse dos caminhos tomados, né? Acho que teve essa preocupação inicial que continua até hoje. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente não percebe que quando a gente lida com conflitos, não basta e quer lidar com conflitos de forma diferente, de uma maneira que possa efetivamente promover a paz, não basta a gente continuar contando os conflitos e contando as formas de solução da maneira antiga. Não basta a gente simplesmente contar acordos, ou contar formas de solução, ou achar mecanismos que possam solucionar os casos mais rápido. A gente tem que entender que se a gente muda os nossos conceitos, a gente tem que mudar também a nossa forma ou nosso método de pensamento, como gosta de dizer o professor Kazuo Watanabe. E eu acho que a justiça restaurativa ela já parte desse pressuposto. Talvez, mesmo a gente da conciliação, talvez a gente, em diversos momentos dessa trajetória, a gente tenha oscilado um pouco, e por vezes a gente tem que ir para o lado quantitativo e qualidade, talvez o equilíbrio não tenha sido sempre tão bom como a gente mesmo gostaria, mas eu fico contente de saber, ouvir a história, porque a justiça restaurativa ela sempre prezou e priorizou esse lado. Muito obrigado pelas palavras, pela primeira exposição. E eu volto a insistir, porque a história da cultura de paz aqui na nossa instituição teve início, né, e passa, pelo menos, né, nesse período contemporâneo, pelos trabalhos de colegas valorosos que se dedicaram à implementação da política pública de conciliação e mediação e vem construindo um espaço muito qualificado e que permite que aconteça um diálogo fraterno, né, um diálogo que traga uma profundidade e que permita a chegada da justiça restaurativa em bons termos na nossa instituição. Então, a justiça restaurativa chega para trazer ferramentas de aprimoramento da implementação da cultura de paz dentro da nossa instituição, porque se nós conseguirmos trabalhar a justiça restaurativa nas suas três dimensões, trazendo esse novo padrão de consciência e de convivência social para as dimensões relacionais internamente, conseguimos fazer a transformação institucional, né, do padrão de consciência que movimenta a instituição como um todo, para que ele possa ser mais humanizado, mais pacífico, mais horizontalizado, onde as pessoas, todos os integrantes possam ter efetiva voz, possam ser escutados, possam participar
das políticas de gestão. Então, todo esse trabalho se inicia, né, desde a Resolução 125, de 2010, e vem atualmente abrindo portas para que, com a chegada da justiça restaurativa, essa cultura de paz possa efetivamente ganhar o espaço qualificado que todos desejamos dentro da nossa instituição. Caro Egberto, diante desse contexto de queda de energia e de interrupção da palestra no YouTube, nossos participantes não puderam estar encaminhando as perguntas e comentários, né, que nós estamos acostumados a passar para o nosso palestrante. Nós temos mais 4 minutos, dentro do que nós combinamos, para o evento, né, o tempo que nós combinamos. Eu gostaria só de abrir a palavra para você, Egberto, inclusive como um dos membros integrantes do Conselho Nacional de Justiça que vem acompanhando o processo de introdução da justiça restaurativa nas amícias do nosso tribunal. Então, o Egberto Penido, juntamente com o Marcelo Salmazo, são os dois representantes do CNJ que vêm acompanhando os trabalhos mais diretamente de justiça restaurativa aqui no nosso Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e em especial no CEJURI, que é o Centro de Justiça Restaurativa da Seção Judiciária de São Paulo. Então, Egberto, para as suas colocações finais, como você está vendo esse processo todo? Em rápidas palavras, claro que o tempo está se esgotando, mas só para você dar uma pincelada para o nosso público, como é que está esse trabalho, por favor, Egberto. É um trabalho de idas e vindas, né? A gente está indo, né? A gente está 2 passos para frente. Eu sei que isso é comum em muitos projetos, né? Principalmente projetos que trabalham com construção de rede, né? E ações comunitárias. Mas, por um lado, eu vejo com muita satisfação uma expansão da justiça restaurativa, né? Uma consciência da sua potência transformadora, né? Da importância da aplicação dela, né? Como da conciliação, da mediação e da justiça restaurativa, né? Entendendo que ela também não veio só para crime de menor potencial ofensivo, mas ela diz respeito a todas as áreas do direito, crime de maior potencial ofensivo também, né? Entendendo que ela, de fato, não vem para tornar um direito penal mais humanizante, mas ela vem com uma nova proposta, né? Por outro lado, eu vejo com preocupação, né? Porque, como eu disse, está tendo também uma expansão macro, né? E tem, em função de uma expansão macro, de uma proposta que é quase, vamos dizer, customizada, artesanal, como eu disse, tem muitas banalizações, né? Tem muitos fast foods, né? Tem muitas generalizações. Então, mas faz parte, né, desse caminhar, né? A gente tem buscado, junto com o Conselho Nacional de Justiça, né, qualificar o máximo possível, né, dentro do Comitê Gestor de Justiça Restaurativa e como órgão também irradiador, né, a necessidade de qualificar, né, a justiça restaurativa, a necessidade de construir a sua identidade. Também a gente tem buscado muito, que é outra questão que ocorre muito, uma miscelânea, né, entender que qualquer prática mais humanizante seria uma prática restaurativa, e não é, isso não é um desmérito da prática em si, bacana que seja mais humanizante, mas a justiça restaurativa tem sua identidade, e ao falar que tem sua identidade, não é para construir muros, mas é para construir pontes, né? Senão você despotencializa ela e todas as outras práticas que dialogam com ela. Eu vejo que o direito, vamos dizer assim, a ciência do direito tem um movimento, a gente pode chamar de revolucionário ou evolucionário, né, surgindo, borbulante, com vários movimentos de base surgindo, né. A justiça restaurativa é uma delas, mas temos o direito sistêmico, temos a própria comunicação não violenta, temos movimentos essenciais, a própria mediação transformativa e comunitária de uma potência transformadora profunda, quer dizer, então tem se repensado, né, novas formas de materializar o valor de justiça, mas a preocupação é que não haja essa miscelânea, né, desses movimentos todos, que são irmanados,
que trabalham dentro desse grande guarda-chuva da cultura de não violência, da cultura de paz, da cultura de convivência, da cultura de responsabilização, mas com outro formato, mas que é importante que eles dialogam, se interajam, mas que não percam as suas identidades, né? Senão você faz uma mistura, né, e despotencializa, né? Mas, enfim, eu fico, se a gente pensar realmente de 2005 para agora, né, e que a gente já tem uma resolução, né, que é uma resolução que eu acho muito boa, né, necessita ajustes, né, precisa ser revisitada em alguns pontos, mas a resolução 225, ela veio com uma proposta muito respeitosa, né, respeitosa, inclusive de respeitar o processo histórico de implementação da justiça restaurativa em cada estado, entendendo que a gente vive num país com dimensões continentais que precisa, então, se considerar essa diversidade, e que a gente está no início do início, né, muito pautada a resolução 225 para a trajetória na área da infância e juventude, infracional principalmente, ou no GCRIM, né? Mas é diferente, então, como disse, aplicar a justiça restaurativa agora na violência doméstica ou nas execuções criminais, a gente precisa aprender muita coisa. Mas, enfim, ao mesmo tempo, né, que eu vejo com uma satisfação hoje em dia, a gente não poderia imaginar, né, assim, por exemplo, um encontro como esse, né, isso e as formações falando de cultura de paz, falando de, quer dizer, quando que a gente poderia trabalhar uma visão integral do ser humano, né, isso nas ambiências forenses, ao mesmo tempo tem concomitantemente, mas que eu acho saudável também, essa preocupação por ver, né, alguns desvios, e a gente só tem no nome, né, projetos de justiça restaurativa, mas que na prática você trabalha dentro de uma lógica, né, também de poder sobre o outro, de exclusão, dentro de uma racionalidade quantitativa, e não é isso que nós queremos, né? Bom, acho que extrapolei até a minha fala, e devolvo a palavra ao Fernando. Está mudo. Obrigado, Bruno. Então, nós gostaríamos, né, de estar sendo coerentes com o tempo que nós programamos o evento, em respeito ao palestrante que nos prestigia hoje, que também tem outros compromissos, e respeito ao nosso público que se programou para participar do evento, nesse período de 1h e 15, já estamos nos estendendo um pouco, mas teria muito mais a perguntar, Egberto, aproveitar a sua presença entre nós, aprofundarmos também nessa relação fraterna, né, nesses caminhos fraternos que podem ser trilhados entre a política pública de conciliação, mediação e a política pública de justiça restaurativa, que tem suas identidades próprias, mas tem objetivos também de construção da cultura de paz dentro da instituição. Então, há caminhos fraternos e que devem ser trilhados de uma maneira pacífica, coletiva, construtiva. Isso tudo daí seja uma outra palestra, né, Egberto? Há um outro encontro para a gente aprofundar e estreitar os laços e deixar bem claro, né, para a nossa instituição da importância dessa parceria que está sendo construída entre o NUES, o SECOM, o SEJURE, e esse trabalho que vem sendo feito por cada um de nós, né, na busca de um novo padrão de consciência para a prestação jurisdicional. Então, Egberto, muito grato mais uma vez em nome da organização do evento, em nome também da nossa colega Kátia Roncada, que não pôde estar aqui presente hoje e pediu para que eu a representasse e transmitisse o abraço sincero e admiração dela para com a sua pessoa, né, Egberto, e a sua construção como profissional, como ser humano. Bruno, então, agora, finalizando, eu só passo a palavra a você, e aí você, se você quiser encerrar, por favor. Obrigado, na verdade, eu queria agradecer novamente ao Egberto, a gente tem horário até, falar que estamos sempre abertos para ouvi-lo, é sempre um grande aprendizado, e sinta-se em casa aqui. Muito obrigado. Obrigado, Bruno, obrigado, Fernão, foi uma alegria. Então, fica aqui também os agradecimentos à equipe de servidores, né, que
proporcionou que esse evento pudesse estar sendo realizado hoje, mais um evento desse ciclo de palestras, desse projeto de formação continuada. Fica mais uma vez também externada nossas desculpas ao público do YouTube, e em breve estará sendo editada a palestra e inserida no nosso canal da Justiça Federal de São Paulo. Uma boa noite a todos e a todas, e até o próximo evento. Obrigado.